Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, dia 3 de julho, embora seja dia de São Tomé, apóstolo, a Igreja celebra no dia de hoje São Pedro e São Paulo, esta solenidade que é transferida para o domingo após o dia 29. Então, hoje nós celebramos São Pedro e São Paulo, esses grandes discípulos de Jesus, que são pilares para a nossa fé, para a nossa Igreja. Celebremos então São Pedro e São Paulo, pedindo a proteção e que nós saibamos ser Igreja, rezando hoje de um modo muito especial pelo nosso Papa Francisco. Que Deus continue abençoando o seu ministério, dando-lhe sabedoria e discernimento para conduzir a nossa Igreja. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O texto bíblico de hoje está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 19. Quem irá proclamar para nós será a Maria Aparecida Nazaré de São João del Rei. Logo a seguir, então, teremos a reflexão do Padre Geraldo, que traz todos os domingos para nós palavras de sabedoria. Ouçamos, então, preparando assim bem o nosso coração. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: No dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: Uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que estás no céu. E eu te declaro: Tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Solenidade de São Pedro e São Paulo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Queridos irmãos e irmãs, queridos ouvintes, a Igreja celebra hoje São Pedro e São Paulo. Duas pessoas que constituem a grande referência na resposta ao chamado de Deus, no anúncio do Evangelho e no testemunho da fé.
Estes três elementos que caracterizam Pedro e Paulo implicam-se mutuamente e apontam estes apóstolos como colunas da igreja. O prefácio da missa que rezamos nesta solenidade define bem e de modo resumido quem é cada um destes dois apóstolos, bem como a missão que exerceram. A respeito de Paulo, diz o prefácio: ele foi o primeiro a proclamar a fé, e foi ele que fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Sobre Paulo, o prefácio lembra que ele é mestre e doutor das nações, a quem anunciou o evangelho da salvação. Enfatiza ainda o prefácio que os dois usaram meios diferentes, mas cumpriram a mesma missão. Que missão é esta? Congregar a única família de Cristo. Por isso, os dois tiveram o mesmo destino, que foi o martírio. Tudo começa, queridos irmãos e irmãs, com o chamado que Cristo faz a cada um deles. E o faz de maneira diferente. Pedro foi apóstolo, conviveu com Jesus, chegou a negar o Cristo. E ainda assim, Cristo o confirma como aquele que há de guiar a sua igreja. Jesus lhe faz o convite e o chamado exatamente no momento em que pergunta: quem dizem os outros que eu sou? A resposta de Pedro: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus confirma: você é Pedro, e é sobre esta pedra que eu vou construir a minha igreja. Paulo, por sua vez, estava com a carta que lhe permitia fazer mal aos cristãos, perseguindo os cristãos. E é nesse momento que Jesus vai chamá-lo: eu sou aquele que você persegue. E Paulo se torna o apóstolo de Jesus. Esta é, queridos irmãos e irmãs, a primeira lição que gostaria que calasse no nosso coração. Deus nos chama de maneira diferente, de modo diferente, em circunstâncias diferentes. É o Cristo que chama cada um de nós para a missão na sua igreja. Temos, como Pedro e Paulo, respondido positivamente ao chamado que ele nos faz? Segundo lugar, queridos irmãos e irmãs, queria chamar a atenção para o modo de viver este chamado. Por isso, Pedro e Paulo se tornam mestres, modelo, paradigma no anúncio do Evangelho. Os dois, de modos diferentes, por caminhos diversos, anunciaram a mesma pessoa que é Jesus Cristo, Salvador e Libertador. E o fizeram de tal maneira que levaram a todos esta alegria da salvação. Anunciar o Evangelho a todos, sem medo, com coragem. Esta é a missão que cabe a cada um de nós. Pedro e Paulo se tornam, portanto, modelo, exemplo para a igreja, esta igreja que deve ser cada vez mais sinodal. Ambos usaram caminhos diferentes, mas cumpriram a mesma missão. Esta diversidade que caracteriza a igreja é a sua riqueza. E todos nós somos convocados e enviados para esta mesma missão. Lembra o Papa Francisco que a luz do Evangelho deve chegar a todas as pessoas, às periferias geográficas e existenciais. A solenidade de Pedro e Paulo nos conclama a todos, em tempos sombrios, em tempos difíceis, a nos tornarmos os grandes anunciadores da boa nova da libertação e da salvação. Àqueles que perdem a esperança, àqueles que já não veem mais sentido no próprio existir. E hoje, há tantas situações e circunstâncias
que carecem da força libertadora do Evangelho. Pensemos naqueles que têm os seus direitos violados, a sua dignidade humana manchada, arranhada. Pensemos naqueles que sofrem porque não têm acesso àquilo que é necessário para viver com dignidade. Pensemos naqueles que perderam a fé. Devemos anunciar o Evangelho a todos, usando aqueles caminhos que nos são disponíveis, a exemplo de Pedro e de Paulo. A solenidade de hoje nos conclama a nos voltarmos para as nossas comunidades, a reforçar nossos grupos pastorais, nossas equipes, a reanimar nossos agentes, a fim de que se tornem mensageiros da boa nova de Jesus Cristo. Por fim, queridos irmãos e irmãs, é bonito pensar no martírio de Pedro e Paulo. Ambos viveram a experiência de Deus que os protege. Paulo, jogado na prisão, dorme entre os soldados. E ele é libertado pelo anjo do Senhor. E ele então vai exclamar: agora eu sei que o Senhor me libertou de Herodes. Esta expressão mostra a confiança que o missionário deve ter em Deus, sobretudo nos momentos difíceis, nos momentos de provação. Deus nos envia sempre o seu anjo, nos momentos difíceis, de provação, a nos tocar, a nos erguer, a nos libertar daquilo que nos prende, a nos acordar do sono que não nos deixa agir. E feita essa experiência, como Pedro podemos dizer: agora eu sei que o Senhor enviou seu anjo para me libertar do poder do mal. A mesma experiência vive Paulo, que passa por tormentas, por tribulações. Ele também vai dizer: o Senhor me libertará de todo mal. Ele me salvará para o reino celeste, porque o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Foi Ele que fez com que a mensagem fosse anunciada integralmente. O martírio de Pedro e Paulo nasce da sua fidelidade à missão. E esta fidelidade só acontece porque ambos colocaram toda a sua confiança em Deus. Que cada um de nós, queridos irmãos e irmãs, se inspire nestes dois grandes apóstolos para responder sim ao chamado que Jesus lhes faz, para cumprir com fidelidade a missão e dar o testemunho, até mesmo com o martírio, se necessário for. Pedro e Paulo nos animem nossa fé, inspire nossas comunidades e fortaleça a cada um de nós na nossa missão. Amém. A amizade sincera é um santo remédio, é um abrigo seguro. É natural da amizade o abraço, o aperto de mão, o sorriso. Por isso, se for preciso, conte comigo, amigo, disponha. Lembre-se sempre que mesmo modesta, minha casa será sempre sua. Amigo. Hoje é aniversário do Frei Gilberto e nós queremos aqui parabenizar, Frei Gilberto, a você, desejar muitos anos de vida, que você continua sempre sendo para nós, para toda a nossa comunidade, Fraternidade Franciscana, esse exemplo de um cristão que ama a vida, que ama os pobres, que ama a ecologia. E o amor
é bem assim, né? Ele dá tudo o que tem. Onde reina o amor fraterno, amor, onde reina o amor, Deus aí está. Onde reina o amor fraterno, amor, onde reina o amor, Deus aí está. Toda igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizendo por Pedro pela fé que professou, esta fé é a rocha firme da igreja do Senhor. Toda igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizendo o Pai Paulo pelo empenho na missão, com seu selo do Evangelho leva o mundo à salvação. Toda igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Chegamos ao final da nossa reflexão deste domingo. Que o Senhor nos abençoe, que você possa hoje participar da vida de sua comunidade, celebre a Eucaristia, participe desta festividade de hoje em honra de São Pedro e São Paulo, e que esses santos intercedam sempre por nós, pela nossa igreja. Que o Deus de amor e bondade nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.